Boa tarde a todos. Hoje nós estamos recebendo aqui o professor Bruno Campos Janegits. Falei correto, né? Certinho. Da Universidade Federal de São Carlos, do campus de Araras. Tá? Ele vai falar um pouquinho hoje com a gente sobre o desenvolvimento de biosensores para detecção de doença, incluindo a Covid-19. Né? Ele foi contemplado numa dessas chamadas emergenciais da CAPES, né? Que era justamente para desenvolvimento de respostas a essa pandemia. O professor Bruno, ele é graduado em licenciatura em Química e doutorado em Química pela Universidade Federal de São Carlos. Ele acumula aí 2 pós-docs, um na Inglaterra e um aqui na USP, né, no Instituto de Física da USP. Então, professor, vou passar a bola para o professor. Eu gostaria que o professor se apresentasse para os nossos colegas aqui. Fique à vontade, a casa é sua, e no final a gente retorna para questões. Muito obrigado por ter aceito o convite. Legal. Pessoal, se quiser deixar a câmera ligada também, não me importa, não atrapalha. Aqui que eu até vejo que eu fico com 2 telas, eu até não vejo problema, caso queiram, não tem problema. Boa tarde a todos. Então, eu agradeço mais uma vez o pessoal do FMS, tenho um morro de vontade de conhecer, não conheço ainda, Mato Grosso do Sul. Espero um momento de poder encontrá-los ao vivo e tomar uma cerveja e bater um papo, que eu acho que isso é importante. Eu deixo aqui, se quem quiser seguir. Apesar da população aqui, nós estamos com população não muito grande agora, mas depois vai ficar gravado no YouTube. Quem quiser seguir nossas redes sociais, eu coloco o QR Code aí das 2 redes nossas, do Instagram e do Facebook do nosso Lab, tá? Quem quiser no Twitter também me seguir, é Bruno C. Janegits, tá? São as 3 redes que a gente tem mais fortes de divulgação do nosso laboratório, tá? A minha formação, eu contar um pouco antes, então, tô batendo papo, eu acho que é importante para que fique gravado também. Eu sou de Paraguaçu Paulista, interiorzão mesmo do estado de São Paulo. Eu vim de uma família que não tinha muita condição financeira, e aí meus pais, quando eu tinha 14 anos, eles juntaram toda a grana que tinha, compraram uma padaria, e aí a partir dessa padaria nós fizemos um pezinho de meia para poder pagar o estudo meu e da minha irmã. Eu e minha irmã somos doutores, minha irmã não teve condição de fazer uma faculdade pública, ela fez uma privada. E aí eu cheguei em São Carlos em 2002, fiz licenciatura em Química. Aí eu comecei a pegar gosto a partir do PET, do programa PET, que tem lá em São Carlos. A gente é incentivado a fazer pesquisa. Então eu comecei a fazer pesquisa no Laboratório de Química Analítica, conheci o professor Fatibello, que aqui a maioria conhece. Quem não conheceu ainda precisa conhecer, que é uma grande figura da Química Analítica Nacional, que vem da formação do professor Eduardo Neves, que é uma pessoa também que eu tive a sorte de ter, foi a última turma que eu tive, que ele lecionou, né? Eu tive a sorte de conhecê-lo como ser humano, e ele era um grande incentivador de bater o papo na hora do almoço, na hora do café, e a partir desses bate-papos que surgem grandes ideias. Então eu tive o privilégio de conhecer pessoas assim, eu tenho até hoje muito contato com o meu ex-orientador, eu acho que é uma pessoa que me inspira muito. E a partir de 2003 eu entrei no laboratório de Química Analítica e eu me apaixonei por Química Analítica, foi muito bom. E aí comecei a trabalhar e fiz mestrado, doutorado em São Carlos. Aí eu fiz pós-doutorado, aí pós-doutorado também fiz em São Carlos, mas eu mudei de time, né? Graduação, mestrado, doutorado eu fiz na UFSCar, e aí pós-doutorado eu quis mudar um pouco de áreas, fui para a USP, fui para a Física da USP para se realmente mudar um pouco, né? E foi muito, muito proveitoso. Eu fiz com o professor Valtencir Zoccoloto, que é o Xuxa. Muita gente conhece ele pelos trabalhos de redação científica, que ele é um grande incentivador e também me ajudou muito. Aí eu comecei a prestar concurso, passei em Santa Catarina, fui professor em Blumenau, eu trabalhava num prédio, comecei a fazer medida eletroquímica na garagem do prédio, com meia dúzia de becker e umas mesas. Não me adaptei à cidade, apesar de ser um curso novo. Aí eu comecei a caçar lugares para trocar, achei um professor em Araras, que a família dele é de São José, que é pertinho de Florianópolis. Aí ele se interessou em trocar a vaga comigo. Aí a gente trocou a vaga um momento antes de eu começar a prestar concurso novamente, porque eu não tinha me adaptado. E aí eu vim para Araras e aí fui abraçado aqui. Era a universidade que de toda a minha formação já ajudou muito, a minha entendimento de universidade, de vida. Aí só era campus diferente, mas ficou muito mais fácil para a minha adaptação. Eu me adaptei muito rápido e aí eu comecei o grupo de pesquisa, que é esse que está aqui, que eu coloquei um pouquinho aqui. E aí eu vou começar minha apresentação a partir disso, tá, gente?
Então, a UFSCar ela tem 4 campi, São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino. O campus de Araras é o campus mais antigo, fora de sede. Falar um pouquinho de Araras, quem passa na Anhanguera aqui sempre vê a música do Rio Negro Solimões, né, que canta, subindo, ele vai subindo a Via Anhanguera até chegar. Ele vai passando em Campinas, Limeira e vai, você passa aqui em frente. De Araras, você passa pela Anhanguera, tem nosso campus, que é o quilômetro 137. Araras é uma cidade de 135 mil pessoas, basicamente vive em função de agronegócio. E é uma coisa diferente que a fábrica da Nestlé fica em Araras. Então a gente tem sempre cheirinho ou de chocolate ou de café. O de café é mais forte, assim, todo dia tem esse cheiro. Porque a gente tem a fábrica do Nescau e do Nescafé aqui em Araras. Então é algo que fica no centro da cidade. Então é algo muito tradicional. Todos os anos, quando não tem pandemia, né, a gente tem em agosto a festa do café e chocolate. Então vocês estão convidados. É no centro da cidade. Parece muito aquelas festas antigas de igrejinha, assim, tem um monte de tendinha, mas é muito gostoso. Tem bastante coisa para comer, é bem divertido, tá? Então, no campus de Araras, a gente tem 6 cursos de graduação. É um campus pequeno, mas bem estruturado. Então, a gente tem curso de Química, Física, Biologia, Engenharia Agronômica, Biotecnologia e Agroecologia. Eu já dei aula, ou dou aula para Química, Física, Biologia e Agroecologia. Em algum momento durante esses anos que estou aqui em Araras, desde 2015, eu já lecionei para algum desses cursos. E para Química é mais forte, porque todo ano eu tenho lecionado. Então aqui está a página, quem quiser, já coloquei lá no entrada, eu fiquei um tempo, geralmente eu falo mais rápido a entrada ali, então eu já vou pular, mas tem os QR Codes aqui mais uma vez das nossas mídias sociais. Eu tenho sempre falado muito, eu trabalho com sensores e biosensores eletroquímicos, vou falar um pouco mais dos biosensores, né? Então, os biosensores eletroquímicos, a gente tem sempre contato na nossa vida em vários momentos. Os mais conhecidos são pessoas que têm diabetes, tem muitos diabéticos aqui na sala, que se tiver algum diabético, só levanta a mãozinha para eu saber se tem mais de um ou tem um. Não precisa se abrir câmera. Tem algumas pessoas, legal. Então, as pessoas que têm diabetes, elas precisam fazer o teste de glicose com glicosímetro, aquilo ali é um biosensor com glicose oxidase. Temos algumas mulheres aqui também assistindo e vocês provavelmente já fizeram o teste de gravidez em algum momento da vida, algumas de vocês. Então, o teste de gravidez é um teste colorimétrico, é um biosensor para HCG. Então, são 2 momentos. A gente tem, ultimamente, um boom na literatura desses tipos de sensores para fazer medidas, né? Então, pode ser para a indústria, pode ser para testes clínicos, pode ser para alimentos, que tem ganhado espaço, né, um biosensor. E que é um biosensor? Biosensor é um eletrodo, no caso nosso é um dispositivo eletroquímico, pode ser outros, né, pode ser colorimétrico, eu vou falar isso no próximo slide. Você tem uma camada de reconhecimento, no caso aqui eu posso usar como exemplo uma enzima. A enzima ela vai ter um contato com uma amostra que ela tem vários analitos, no caso o analito de interesse seria o triângulo, ela reconhece o triângulo e faz essa conversão de reconhecimento no sinal mensurável. No nosso caso pode ser corrente, pode ser potencial, pode ser uma impedância, uma resistência eletroquímica. Então, qual o material biológico que eu posso usar para fazer um biosensor? Eu posso usar uma sequência de DNA, eu posso usar uma enzima, como eu já falei no slide anterior, pode usar um anticorpo, posso usar um antígeno para detectar um anticorpo, posso usar célula, posso usar aptâmero. Todos eles, então, podem ser usados como camadas de biorreconhecimento. E a medida pode ser feita como? Como eu já disse também no slide anterior, eu uso corrente, nosso grupo usa impedância eletroquímica, alguns trabalhos a gente tem começado a fazer cor, poderia também fazer por diferença de massa, calor, então todos esses aqui são táticas de usar a camada de reconhecimento e como fazer essa camada de reconhecimento, com qual tipo de medida que eu posso ter para poder fazer, então, a verificação, se a pessoa tem, por exemplo, uma doença ou uma predisposição para uma doença. Esse aqui é um trabalhinho que eu acho muito bonito, da CS Nano de 2009, que fizeram a detecção de uma doença, e na realidade é da proteína tal, né, que tem relacionado com Alzheimer, e os autores aqui fizeram uma nanopartícula de ouro. Essa nanopartícula de ouro ela foi funcionalizada, ela foi ligada a anticorpos. Quando essa nanopartícula ligada aos anticorpos
elas visualizam o antígeno, faz a relação complexo antígeno-anticorpo, tem essa ligação, elas se aglomeram e podem ver que ela muda de cor. E essa mudança de cor ela é muito clara, ela é muito fácil de se ver até mesmo com o olho. Então, porque o que eu falo com o olho? Porque pode ser com a máquina fotográfica, pode ser com um aparelho de UV-Vis. Então, e a gente, a partir do, às vezes, até com o olho nu, a gente consegue visualizar, como no caso de teste de farmácia da Covid, que eu vou falar um pouquinho hoje, com o teste da HCG. Quando a mulher ela urina no sisteminha, ela vai fazer e lá aparece que está grávida. Não tem como tem o falso positivo? Tem, mas não tem como a pessoa estar meio grávida, ela está grávida. Então, ela está grávida, aqui ela seria uma tendência para ter uma predisposição de uma doença a partir da visualização da quantidade de proteína que ela tem, do biomarcador que ela tem no corpo. Então, eu vou falar primeiro dos exemplos que a gente tem no laboratório. Daqui para frente, então, eu sempre vou dar exemplos dos nossos trabalhos do laboratório. Tem alguns trabalhos que às vezes eu pego da literatura, mas eu gosto sempre de dar exemplos nossos aqui. Então, a gente pode falar um pouquinho de trabalho de sensores de DNA. O sensor de DNA ele pode detectar mutações, organismos patogênicos, organismos geneticamente modificados. Eu tenho, então, qualquer tipo de corpos, né, de seres que tem DNA ou RNA, a gente consegue fazer detecção ou mesmo de mutações gênicas. Né? Então, como funciona? Eu penduro uma sequência em cima dos perfis do eletrodo, essa sequência de captura, ela vai visualizar a sequência alvo, por quê? Porque ela faz a hibridização, e ela é muito, muito seletiva. Então, C fica com G, A com T, G com C, igual a gente viu lá no ensino médio, nas aulas de bioquímica. Então, tem essa hibridização. Quando tem essa hibridização, eu vejo, no nosso caso aqui com o laboratório que visualiza a eletroquímica, a gente vê a diferença do sinal eletroquímico. Então, a gente tem, como eu já disse no slide anterior, sequência de captura, vai entrar em contato com essa amostra que tem o DNA, e aí essa sequência aqui é a sequência alvo, e aí se tiver hibridização, a pessoa tem o positivo. Se ela não tiver, quer dizer que ela não tem aquela doença, ela não tem aquela predisposição genética para um determinado tipo de doença que possa acontecer. Isso aqui é um outro trabalho também que eu tirei, falei, são poucos trabalhos da literatura, que as pessoas podem fazer, eu faço trabalhos label free. O que é label free? Eu não trabalho com marcação. Tem alguns grupos no Brasil que trabalham com marcação. Por exemplo, o professor Ronaldo ele é um professor que gosta, que também trabalha com bastante biosensores, o professor Ronaldo Sense Faria, tem trabalhos muito interessantes, mas ele sempre usa a marcação. Então, ele marca uma sequência de DNA, ele marca o antígeno, ele marca o anticorpo. Eu tento fazer o mais barato possível. Então, esses trabalhos que a gente tenta fazer, a gente tenta trabalhar sempre com label free, então livre de marcação. Só faça a detecção ali e já faça a verificação. Mas se quiser trabalhar com o trabalho, é um grupo que eu indico para conseguir visualizar isso quando fala de marcação e não marcação. Pegar os meus trabalhos, pega os trabalhos do professor Ronaldo, faz uma comparação, que são táticas diferentes de fazer detecção de doença. Os dois estão certos, são táticas muito interessantes, mas algumas têm, cada uma tem uma particularidade com relação à outra. Nesse caso aqui, a pessoa marca uma das sequências e quando a pessoa tem, nessa marcação, quando ela tem esse sinal, ela tem, então, consegue fazer o acompanhamento a partir dessa marcação que ela faz, que pode ser uma enzima, pode ser uma nanopartícula, pode ser uma molécula específica para poder ter a detecção de um sinal diferente, que pode ser eletroquímico, colorimétrico, assim por diante, como eu já mostrei no início da apresentação. Então, eu trabalho com sensores label free, eu faço verificações a partir de sinais eletroquímicos, que pode ser impedância eletroquímica, eu faço também a partir de verificações que pode ser sinal voltamétrico, tá? E aí eu faço mobilização de materiais de interesse, que pode ser, como eu disse, uma sequência de DNA. Esse trabalho aqui foi o trabalho da Laís, o trabalho de mestrado da Laís, que ela fez a detecção da sequência BRCA1. Então, há várias sequências gênicas dentro do corpo da mulher ou do homem também, porque o homem pode ter câncer de mama, eles têm maiores tendências de ter se a pessoa pode ter maior tendência de desenvolver essa doença, né, conforme vai passando o tempo. Então pode ser BRCA1, BRCA2, todos esses são nomes de sequências diferentes e que pode ser uma deleção de base ou alteração de base, de sequência dessa base. Tá? A gente usou a BRCA1, que até então não tinha trabalhos na literatura, só era geralmente BRCA2. Por quê? Porque era muito mais comum de se trabalhar, era mais fácil. A gente então propôs, pegou essa sequência, a gente trabalha com 23, entre 20 e 50 pares de base, para não ter o chamado hairpin. Então, para a base ela ficar. Lógico que ela pode ficar um pouquinho deitada, um pouco para um lado, um pouco, mas ela não vai. Até 50 pares de base, ela não volta e faz ligação com ela mesma, né? Então, não tem esse hairpin.
Então, a gente trabalha geralmente com 20, 25 pares de base, para poder fazer imobilização em cima da superfície do eletrodo, né? No nosso caso aqui, eu vou mostrar na sequência. Caso que isso é predisposição que a pessoa pode ter futuramente o câncer de mama. Por que pode ter? Porque pode ser que ela tenha a vida inteira dela e por caráteres fenotípicos ela tenha alimentação saudável, nunca teve nenhum problema. Pode ser que não apareça, mas no caso emblemático foi a Angelina Jolie. A Angelina Jolie, ela optou por remover as mamas porque ela tem vários casos na família de pessoas que tiveram câncer de mama. Então ela optou por tirar e colocar prótese e não ter as mamas para evitar esse tipo de risco, de correr o risco, porque após ela fazer um teste, foi um teste de PCR que ela fez, o mesmo PCR que toda hora se fala hoje da Covid, ela fez um teste de PCR, ela viu que ela poderia ter, ela tinha essa predisposição, se não me engano, a BRCA2. Aí ela falou, não, eu prefiro tirar, e ela tirou, e ficou muito emblemático isso na mídia, anos atrás. Então a gente mandou fazer essa sequência de 23 pares de básica, que é uma alteração que tem ali no meio dessa sequência. A gente faz, então, coloca essa inversão de pares no meio, e aí você abre, então, e faz com 23 pares de base, faz a imobilização em cima de um eletrodinho de ouro. Fala eletrodo de ouro. O eletrodo de ouro, ele parece uma canetinha, para quem não está acostumado a trabalhar com eletroquímica. Na pontinha da caneta, ela tem uma superfície de ouro, que é de 2 milímetros. É isso que a gente trabalha. Então ela colocou a sonda de captura, depois ela fez o teste com a sonda alvo, isso aqui é tudo sintético, tá? E aí fez a detecção. E aí a gente trabalha com impedância eletroquímica. Aí a gente vê quanto maior a concentração, por quê? Porque tem e não tem, mas a gente precisa saber quão que tem para poder fazer um PCR e fazer uma verificação. Então esses testes genéticos, eles são testes de verificação, para como se fosse uma prova real do que a pessoa fez. O PCR faz isso aqui também e confirma, tá? Então, ela precisaria de um kitzinho de PCR para anexar nesse trabalho. Mas eu acho que isso é importante para você ter uma prova e ter uma contraprova, né? Se tem ou não tem aquela predisposição genética. Então, ela faz todos os estudos de parâmetro, e isso aqui é um sinal de impedância eletroquímica. Não vou discutir a parte eletroquímica, é só um brainstorm para mostrar o que a gente faz. Quem se interessar pode depois ver os artigos, e depois pode discutir conosco, marcar horário, e a gente pode discutir bastante isso, mas não vem ao caso para uma apresentação aqui mais generalista, né? Então, faz a curva analítica, faz todos os estudos, mostra que com maior a concentração da sequência de DNA, maior meu sinal aqui, no caso de resistência. Mais eu atrapalho a superfície do eletrodo. Então, maior a resistência, maior, então, o sinal. E aí a gente faz, então, uma curva analítica. E um interessante aqui é que a gente fez uma comparação. Pegou o eletrodo, então, esse sensor com essa sequência, e comparou com uma pessoa que teria predisposição, aí você vê que tem um aumento. E a pessoa que não tem, a pessoa que é saudável, faz, então, pega esse pedaço da sequência e faz contato com essa superfície. Quando a pessoa é saudável, não pode ter diferença, né? Então, aqui é saudável, a pessoa não tem diferença do sinal eletroquímico, então mostra que esse sensor ele é muito seletivo. Esse trabalho a gente ganhou o Prêmio Mercosul na menção honrosa em 2017. A gente fez isso aqui também, eu falo que a gente tem que espremer o máximo que a gente pode no trabalho. Então, foi trabalho da Laís de mestrado, a gente ganhou o Prêmio Mercosul em 2017 e a gente conseguiu uma patente com esse trabalho. Então, quando a gente vê que é algo bem seletivo e algo que tem uma proporcionalidade interessante para a literatura, a gente tenta espremer o máximo que tiver, e aqui é um exemplo disso. Aqui é um segundo trabalho que a gente, primeiro foi DNA, então agora aqui é um trabalho de transmembrana. Transmembrana é uma proteína que fica na membrana celular, que ela diz, é tipo um porteiro da membrana celular, fazendo analogia. Ela vai fazer, então, que passe ou não passe proteínas, biomarcadores específicos. Então, a gente, nesse caso, é muito interessante usar essa transmembrana para uma transmembrana específica, né? Porque nós temos transmembranas específicas para proteínas específicas para passar em células específicas. Então, a gente usou aqui uma antiadiponectina, que é essa proteína, para detectar a adiponectina. A adiponectina é um biomarcador que a pessoa que vai desenvolver diabetes do tipo 2, 10 a 20 anos antes da pessoa desenvolver diabetes, ela tem uma disfunção dessa proteína. Então, a gente pode fazer a detecção muito antes para a pessoa ter, então, fazer um tratamento precoce. O tratamento precoce é bom, viu, gente? Para ela ter os hábitos de vida saudáveis.
para ela poder ter uma vida mais interessante, fazer um acompanhamento até ela poder entrar. Então, a pessoa vai ter, muitas vezes ela não vai escapar de ter a diabetes, mas ela pode ter uma vida saudável e com isso ela pode aumentar muito a expectativa de vida, né? Quantos anos que ela pode viver a mais com saúde e tendo uma vida bem legal. Então, a gente fez a imobilização dessa proteína transmembrana, né, que vai reconhecer a ADIPO1 e a ADIPO2, né? Então, dois tipos de transmembrana para reconhecer a adiponectina. Nesse trabalho, a gente usou um filme fino de ouro. Fala, cara, não fique pensando que é caro isso, que tem um certo custo, mas é barato, tá? São filmes finos, são coisas que são reprodutíveis, a gente consegue usar muitas vezes. Então, a gente usou um filme fino de ouro, faz uma modificação com compostos orgânicos, faz a ligação dessa transmembrana, depois reconhece a proteína que vai ser ligada nessa transmembrana. No caso aqui também a gente usou a impedância eletroquímica. Quanto mais eu coloco a adiponectina, maior o sinal de resistência, porque mais eu atrapalho a superfície do eletrodo. Coloco mais coisas na superfície do eletrodo, a resistência aumenta, tá? Agora, nesse primeiro slide, a gente mostra também que quando aumenta a resistência, eu diminuo o sinal eletroquímico. Eu posso fazer, por exemplo, voltametria cíclica, que é um exemplo aqui. Ah, mas a redução da voltametria, para quem gosta de voltametria, não está legal. Tudo bem, mas a gente usou só a parte de oxidação. Por quê? Porque eu posso fazer um método específico e ver se ele baixa aqui. Então, a corrente baixou aqui, aumenta aqui, e ela é inversamente proporcional à impedância eletroquímica. Maior resistência, menor condução. Então, eu tenho um sinal analítico menor aqui e também eu posso fazer, então, dois tipos de medidas. Eu posso usar impedância eletroquímica, posso usar voltametria cíclica para poder quantificar essa quantidade de proteína, que no caso é a proteína adiponectina. Falei de DNA, falei de anticorpo, de transmembrana, agora eu vou dar um terceiro exemplo, que são os anticorpos. Os anticorpos são imunoglobulinas. Elas são derivadas dos linfócitos B. São esses anticorpos que a gente toma quando toma vacina. Você tem os anticorpos específicos para a COVID. No caso, aí a gente tem, é muito interessante usar, geralmente é para spike, né? Que são a proteína da espinhozinho, da espícula do vírus, né? Vou falar um pouco mais de COVID no final da apresentação. E os anticorpos estão presentes no plasma, tecido, secreções, e eles fazem o ataque a proteínas, bactérias, vírus que a gente tem no nosso corpo. A gente às vezes ingere, às vezes tem contato, e às vezes você tem uma produção dentro do seu corpo, né? E o anticorpo, ele tem essa carinha aqui, não é exatamente desse jeito, ele tem toda uma conformação, mas ela tem esse formato de Y, né? São cadeias longas e cadeias curtas. E a partir nessa pontinha do anticorpo que ele é bem específico, né? Os linfócitos B, eles sabem já preparar o anticorpo, mas quando ele tem um contato com um vírus, uma bactéria ou algum organismo que ele vai tentar combater, ele vai alterar aqui e vai produzir um anticorpo muito específico para um determinado alvo. Então, a gente usa essa relação antígeno-anticorpo, para poder fazer, então, a detecção por sinal eletroquímico. Aí eu posso fazer a detecção do anticorpo, posso fazer a detecção do antígeno. Faço um ou outro fazendo aquela brincadeira de medida eletroquímica com impedância eletroquímica ou com voltametria, tá? São dois exemplos. Poderia usar também amperometria, potenciometria. Quem gosta de eletroquímica, dá para usar qualquer uma dessas técnicas, observando cada uma das suas especificidades. Por que eu gosto de fazer os imunossensores, então? Porque eles têm a gente com o sensor eletroquímico tem um alto sinal analítico. Eu posso produzir sensores descartáveis, eles são muito seletivos. Eu posso usar, então, isso para análises clínicas, né? Quem gostar de usar... Essa aqui foi a primeira revisão que eu fiz. E a gente aborda bastante sobre sensores de DNA e imunossensores. Quem quiser dar uma olhada depois, só olhando o Lattes, acho que é 2014. Pode olhar esses trabalhos e ver como é que se produz um biosensor para esses dois, principalmente com essas duas sacadas, né? Usando o antígeno de corpo, sequência de DNA. Vou falar de 3 tipos de imunossensores que a gente tem na literatura. Lembram muito o kit ELISA. Quem trabalha com kit ELISA é mais ou menos isso que a gente usa, faz a tática do ELISA. Então, você pode fazer o anticorpo. Esse aqui é o tipo sanduíche. Por que sanduíche? Porque o antígeno fica no meio. O antígeno aqui, no caso, seria a carne de hambúrguer do pão, né?
Você faz 2. Tem um anticorpo primário. Geralmente, quando você faz isso aqui, você trabalha com um anticorpo monoclonal e um policlonal. Aí você pode escolher, tanto faz um ou outro nos 2 aqui, ou pode ser aqui monopólio, aqui monopólio, mas tem que ser diferente do outro, por causa do epítopo, da zona de ligação com o antígeno. Então, a gente tem, no caso do sanduíche, o superior, ele é marcado com alguma enzima, molécula, como eu tinha falado dos trabalhos do professor Ronaldo. Isso aqui é uma tática muito interessante de você detectar. E aí, você, a partir desse sinal, dessa marcação aqui, você faz, pode ser colorimétrico, eletroquímico. Eu posso trabalhar também com o tipo competitivo. O que é competitivo, então? Quando tem uma competição, Corinthians e Palmeiras, que vai ter amanhã, espero que o Corinthians ganhe. Então, a gente tem Corinthians e Palmeiras. Quem que vai ganhar? Então, eu tenho aqui uma competição entre o antígeno e um antígeno marcado. Então, é no marcado igual no caso anterior, mas aqui no caso é o antígeno. E aí eu vou fazendo uma variação de concentração de antígeno marcado. Quanto menos antígeno marcado e mais o antígeno não marcado, que vai estar na presença de um soro, por exemplo, de sangue, da saliva, da lágrima, e aí a pessoa pode fazer uma curva de calibração e detectar se a pessoa tem uma doença, uma predisposição para alguma doença a partir de uma detecção de um marcador. E o label free. Label free é esse livre de marcação, você faz só a ligação antígeno-anticorpo e verifica o sinal analítico. Eu tento usar esse trabalho aqui, como eu disse em slides anteriores, por causa de custo. Trabalho com custo menor e eu consigo fazer um sinal analítico legal, consigo fazer detecção e isso é bastante específico e bastante seletivo. Eu falo específico porque é para uma determinada doença e é seletivo entre várias doenças, tá? Parece que é parecido, mas tem umas nuances de diferença entre uma coisa e outra. Então, eu já falei também em slides anteriores, eu mostro de novo, a gente faz, então, aumento de impedância, por quê? Porque eu começo a colocar muita coisa na superfície do eletrodo. Quanto mais eu ponho materiais em cima da superfície do eletrodo, menor é a condução, maior a resistência. E pode ser por voltametria, quanto mais eu ponho esses biomarcadores, essas moléculas em cima da superfície, menor a condução, menor o sinal voltamétrico. Outro trabalho que eu gosto de apresentar do nosso grupo é o trabalho da Gabriela, de mestrado. Esse trabalho, pode perguntar, Stefano. Levantou a mão? Quer perguntar? Deixa para o final, professor. Eu acho que é mais adequado. Mas, tá. De fato, vou ter pergunta para o senhor mesmo. Tá, que você levantou a mãozinha, quando já quiser perguntar já, mas pode ficar à vontade. Classicamente, a gente pergunta até no final. Tá bom, beleza. Mais adequado. Obrigado, não tem problema, professor. Por nada. Pessoal, então, um trabalho, esse aqui é um eletrodo flexível de platina. A gente preparou esse aqui no Helene Nano, aqui de Campinas. Um eletrodo, tem um sisteminha de 3 eletrodos, aqui é um eletrodo descartável. No eletrodo, nos primeiros trabalhos, eu leio um sisteminha de célula de 3 eletrodos, o eletrodo trabalho, referência e contra, e eu uso só o eletrodo de trabalho para fazer isso. Agora eu já uso um sisteminha de 3 eletrodos, eu consigo trabalhar com um sensor que ele é mais simples, e eu consigo levar isso para a história do point of care, que é para fazer a medida, já consigo chegar mais próximo daquilo parecido com o glicosímetro, para levar no paciente, para fazer a medida com o paciente lá no leito. A pessoa está deitada numa cama, ela não está se sentindo bem, vai chegar lá com o sensor futuramente, essa é a ideia, com sensor eletroquímico, e fazer a medida e ver se a pessoa tem ou não uma predisposição genética, ela tem uma predisposição a ter uma doença a partir da concentração de um marcador, ou ela pode ter uma doença, uma concentração de uma proteína que um vírus, por exemplo, emite, no caso, a proteína spike, uma NS1, no caso da dengue, por exemplo. A pessoa que tem dengue, ela tem uma concentração alta de NS1. Faz uma detecção ali no vírus. Esse é o point of care. Você ir lá no leito e fazer a medida da pessoa. Não leito de morte, leito de vida. A pessoa está deitada, ela não pode se movimentar e vai lá e faz a medida, ensinando isso ao médico fazer e fazer essa medida futuramente. Então, ela fez um sensor para Parkinson. A proteína DJ1, quando você aumenta muito... Aqui eu vou falar um pouquinho do Parkinson, mas o Parkinson é uma doença neurodegenerativa e a pessoa tem aquele popular tremor. Só que não é, se fosse só o tremor, tudo bem, né? A pessoa poderia ter uma vida até que tranquilamente normal. Mas a pessoa, ela não tem, ela chega a um ponto da doença que a pessoa ela não consegue mais não só ter o problema motor, mas ela começa a ter problemas também mentais. E aí chega num ponto que ela fica irreversível e ela tem uma demência parecida com o da Alzheimer, tá? Então, é uma doença também preocupante. A gente vê muita brincadeira na literatura, literatura não, perdão,
nos colegas, não sei o que, esquecer, não sei o que, tremer. As duas doenças são doenças que merecem atenção e são doenças graves. Então, com o nível da DJ1 aumenta, o corpo de Levy, que são corpos, são proteínas que ela atrapalha a sinapse. Então, o aumento da DJ1, ela faz com que aumente esses corpos de Levy e diminua a produção de dopamina. Então, a gente fez um sensor para detectar a DJ1 e detectar a quantidade de dopamina em possíveis amostras. Então, foi um sensor produzido por fotolitografia, um sensor descartável de platina. Eu tenho os 3 eletrodos aqui agora, 3 sensores, trabalho com outra referência. Aqui uma foto mostrando que ele é flexível. A gente tem aqui voltametria, que a gente faz a caracterização, usa uma sonda redox. Todos os casos aqui eu preciso de alguém para dar o sinal eletroquímico. Essas proteínas, essa sequência de DNA, ela não dá esse sinal eletroquímico para mim. Eu uso uma sonda. Todos os trabalhos que eu mostrei até agora são todos com sonda. Se é label free, eu uso uma sonda. Ela é barata. Eu consigo comprar 1 quilo de ferrocianeto com R$80. 1 quilo dá para fazer infinitas medidas, tá? Então, mas eu preciso sempre dessas sondas para dar um sinal eletroquímico, tanto para medir a impedância eletroquímica, como para medir o sinal de voltametria. Então, todos os trabalhos que eu falei até agora, as proteínas, não vão dar, ela não me dá sinal eletroquímico. Eu preciso de alguém para dar esse sinal. Eu uso esse sinal, verifico então se aumenta ou diminui esse sinal dessa sonda redox, tá? Então, eu fiz essa ligação com cistamina, glutaraldeído, fiz a ligação do anticorpo, que é anti-DJ1, e aí depois a gente faz a detecção da DJ1. Aí tudo por impedância eletroquímica, não vou ficar discutindo isso, aumenta a resistência, igual eu já mostrei nos trabalhos anteriores. Esse trabalho também a gente conseguiu patente e deu uma divulgação bem bacana na literatura. Se colocar... Porque às vezes é interessante ver como se faz uma divulgação científica, por exemplo, com a Globo. Se colocar lá G1, portal, Parkinson, professor Araras, vocês colocam lá no G1, tem uma reportagem, eles transformam essa literatura nossa mais científica de uma maneira bem simples. Quem quiser acompanhar ou dar uma olhada no currículo Lattes, tem lá o linkzinho, só clicar que vai direto. E é bem legal que você pode mostrar. Às vezes alguém trabalha com ciência e mostra para o vô, para a avó, para o tio, para a tia, dá para mostrar a partir de uma reportagem. Eles são fenomenais para isso e eu acho que a gente tem sempre que, com colegas que estão aqui, que fazem ciência, sempre tentem fazer uma divulgação, tentar fazer de maneira bem simples. Se não conseguir, tentar às vezes entrar em contato com emissoras de TV, que são pessoas muito abertas e elas mostram de uma maneira bem simples. E é sempre importante que a gente mostrar o que temos feito dentro da academia. Se a gente manter só dentro das portas da academia, as pessoas não vão ver o que nós estamos fazendo e não vão dar valor que deveria. Eu acho que cada vez mais precisamos fazer, tá? Nesse momento agora eu vou falar um pouquinho de desenvolvimento de sensor. Aqui eu fiz um sensor de platina. Eu precisei de um equipamento para poder fazer e eu não tinha no meu laboratório. A partir desse momento aqui, a gente consegue fazer alguns trabalhos partindo do zero para poder fazer sensores eletroquímicos. Aqui eu estou uma revisão deste ano para ensinar as pessoas a fazerem tintas condutoras. Porque a gente, quando começou a fazer sensores eletroquímicos, eu fui atrás de como fazer uma tinta condutora e eu me deparei que a gente tem que importar as tintas condutoras e 1 quilo de tinta condutora está em torno hoje de R$7.000. Isso é muito caro. Um laboratório nosso hoje não tem dinheiro para comprar 1 quilo de tinta e deixar. Então eu falei, não, por que nós não vamos produzir as nossas próprias tintas, né? Então nós temos feito vários trabalhos, esse ano ainda não tem uma revisão para quem tiver interesse, fazer tintas, condutivas ou condutoras, as duas formas estão certas. Fazer tintas condutoras para poder desenvolver sensores. E é algo que é baixo custo e qualquer laboratório pode fazer. A partir dos nossos trabalhos, eu tenho visto, depois que a gente fez o Fronteiras em Eletroquímica, diversos trabalhos que estão saindo na literatura e estão nos citando, de grupos, de pessoas do Brasil todo fazendo sensores descartáveis. Pessoas que eu nunca imaginei que conseguiriam fazer, estão fazendo. Então, eu acho que isso que é legal, a gente tentar popularizar a ciência, mostrar que todo mundo consegue fazer ciência com baixo custo. Isso tem um alto valor agregado e se pode publicar bastante. E pode fazer bons trabalhos que tenham boas aplicações. Então, esse foi o nosso primeiro trabalho, o trabalho piloto, que a gente fez uma tinta com um esmalte de unha e grafite mesmo. Pode ser o grafite daquele que a gente usa para deixar a porta sem barulho. Então, e a gente fala, mas eu quero fazer um sensor flexível. Tá bom, então vamos pegar a garrafa PET. Garrafa PET que é um material mais flexível que o PET. Então, a gente pegou a garrafa PET, cortou, lixou e fez essa tinta e passou em cima do eletrodo. Então, a gente tem essa tinta, esse preparo dessa tinta.
A gente tem um misturador aqui no laboratório que ajuda bastante, mas não precisa do misturador. Você com Becker, você pegar uma pontinha de uma pazinha e misturar a base de um incolor com grafite e colocar isso em cima de qualquer superfície, você já coloca, já consegue. Tome cuidado com patente, porque nós já patenteamos isso. Então podem usar para fazer ciência, mas para fazer aplicação aí pode ter um grande problema. Mas para fazer ciência e fazer trabalhos, eu acho que é bem aberto e é bem simples de se fazer e é muito interessante. Então aqui eu tenho um videozinho para mostrar para vocês. A gente aqui, deixa eu mudar aqui a seta. A gente usa uma impressora de corte, mas não precisaria usar. Você pode delimitar aquilo e fazer a tinta, mas a gente usa uma impressora de corte, faz o sisteminha de 3 eletrodos, pega o PET, recorta a parte central do PET. Essa garrafa é uma garrafa de Coca-Cola, que tem sempre o meinho, né, bem lisinho. Lixa ele para ter uma melhor aderência. Passa acetona. Pode passar etanol também, se não tiver grana para comprar acetona PA. Faz o sisteminha e passa tinta. Não tem muito segredo. Com isso, então, você tem um sisteminha e eletrodo descartável para poder fazer medidas eletroquímicas. Ó, um eletrodo flexível com baixíssimo custo. No caso, aí a gente pinta com cola de prata. A cola de prata é um pouquinho cara, mas eu já tenho trabalhos publicados com tintas para mostrar a prova de conceito que a gente consegue fazer a medida com os 3 eletrodos, só com os 3 usando carbono. Então não é algo que vai ter um trabalho muito grande com relação a custos, né? Eu estou falando. Então, um sensorzinho com custo bem baixo. Então, e a gente fez, com prova de conceito, a gente fez medidas em hidroquinona, epinefrina, serotonina, que são biomarcadores, né? Esse aqui é um pouco mais ambiental, mas esses dois aqui são biomarcadores já tem relacionado aos neurotransmissores, né? Então, são hormônios ligados aí a problemas neurológicos. Problemas ou que seja saudável desde que esteja na concentração correta, né? Então, são os neurotransmissores. Outro trabalho que a gente fez, com biosensor agora, a gente fez em cima de papel. A gente tem um sensor de papel e a gente produziu tinta a partir do grafite de novo e agora verniz automotivo. É muito simples, usando sabe aqueles adesivos que a gente colava no caderno quando a gente ia para o ensino médio, ensino fundamental? A gente pegou aqueles adesivos, a gente pinta esse adesivo. Vou mostrar aqui também um videozinho que fica bem simples de vocês visualizarem. A gente pega toda a folha, pinta a folha inteira. Então, essa é uma folha de papel mesmo, como eu disse já no slide anterior, de adesivo. Você pinta. Brinca de pintar, puxa, toda a folha pintada. E olha, esse artigo, para você ver, é muito simples, mas a gente conseguiu publicar na revista de impacto 10,5, que é a Bioscience e Bioelectronics. Então, a gente tem que pensar sempre na criatividade. Pintou, cortou, não precisaria de uma impressora de corte, tá? Uma impressora de corte que tiver interesse custa em torno de R$3.000 hoje. 2.500 você consegue comprar. Ah, mas não tem dinheiro. Pinta, recorta, gente, não precisa. Aí faz a gotinha em cima, faz a medida, quem trabalha com eletroquímica. Né? Então, recortar, quando faz o recorte, você já tem o sisteminha de 3 eletrodos em cima de papel, adesivo. Então, você pode colar isso em qualquer superfície que você quiser, inclusive o corpo humano. Tirando os adesivos para deixar separados os 3 eletrodos, já mostra o sistema de 3 eletrodos, vai ter uma fotinha com... Aí a gente mostra colando em PET e no final tem um adesivo mostrando no pulso, né? Que poderia ser também, inclusive, algo parecido com vestível, né? Então dá para colar, então, inclusive no corpo humano. Esse sensor, então, a gente fez para detecção de dopamina, que eu já falei do neurotransmissor em trabalho anterior. E também a gente fez aqui a modificação. Pegou uma superfície de papel, pintou ela e modificou com glicose oxidase para fazer aquele sensor de glicose parecido com o do glicosímetro. Então a gente coloca em contato com a glicose, quando a gente faz contato com a glicose, aumenta aqui, porque a gente está fazendo aqui, no caso, a redução do peróxido.
Porque na reação de glicose, na presença de glicose oxidase, tem formação de peróxido. E aí a gente faz, então, acompanhamento do aumento da concentração de glicose diretamente proporcional a esse peróxido formado por vias eletroquímicas. Entrando agora numa terceira forma a gente fez, então, usou os comerciais, aí depois a gente começou a fez com tinta, agora a gente tem feito trabalhos com impressão 3D. Impressão 3D a gente começou no laboratório nos anos para cá. A gente tem algumas formas de trabalhar, a gente começou agora com estereolitografia, mas a gente está sofrendo um pouco, está engatinhando ainda. A gente tem muito trabalho com deposição por fusão, né? Então, por deposição por fusão, a gente tem aquelas impressoras 3D, que são as mais clássicas, né? Vou mostrar aqui uma fotinha no desenho esquemático de uma delas, né? A gente pode usar, ela é muito barata, a gente consegue fazer o uso de filamentos condutores. A gente tem filamentos condutores na literatura, com negro de fumo, com grafeno, com carbono, com nanotubo de carbono, e a gente faz a fusão desse filamento e aí a gente pode fazer medidas eletroquímicas, né? Aqui alguns exemplos. Tá? O outro que eu não falei pode ser por formação de laser também, por derretimento de laser, né? Então a gente tem usado esses duas e eu tenho usado mais ainda essa aqui, tá? Alguns exemplos aqui de FDM, né? A gente tem trabalhos de bateria, trabalhos de formar-se a linha eletroquímica, a gente já tem publicado, inclusive vou mostrar na sequência, mas o professor Rodrigo Munhoz tem bastante trabalhos sobre isso, o Martim Pumera, que é um pesquisador fantástico na área de impressão 3D, que não é do Brasil, mas trabalhos. Glenda O'Neill também é um cara que tem feito muitos trabalhos muito bons, o professor Juliano Bonassin, que é parceiro nosso. Então, tem vários trabalhos que a gente tem na literatura para diversas aplicações eletroquímicas usando a impressão 3D. Quem tiver interesse, nós temos uma revisão do ano passado da Analytic Carta. É um assunto que fala história, nós estamos na crista da onda, é um assunto quente, é um hot subject. Você pode ver, nós temos esse trabalho aqui com um ano, a gente tem 90 e tantas citações já. Então, é algo que tem muita gente que tem interesse. Então, quem quiser trabalhar com impressora 3D, eu falo que qualquer área de química analítica, orgânica, inorgânica e fisicoquímica, se puder trabalhar, trabalhe, que hoje é algo que tem bastante atenção. Outra coisa que tem bastante atenção na literatura é o aprendizado de máquina. Quem quiser começar a trabalhar com isso é algo que vai ser muito, muito quente nos próximos anos. Então, quem quiser para fazer aí, só procurar lá a revisão sobre esse tipo de assunto. Tem um trabalho do Juliano que ele fez alguns tratamentos, na Sensor Actuators já de 2019, ele começou a fazer alguns tratamentos, e esse tratamento em cima desse aqui é um sensor, né, eletroquímico com grafeno, e o tratamento ele altera muito a superfície do sensor. Então a gente fez um monte de tratamento nesse trabalho aqui da Cristiane, que é o nosso aluno de pós-doutorado, minha e do Juliano. E a gente fez um monte de tratamento diferente, tratamento químico, eletroquímico, mesclou os dois, e a gente vê que a superfície desse sensor, ela modifica muito com esse tratamento. Então, esse sensor vindo de uma impressão 3D. A gente fez alguns testes, então, aqui, por exemplo, é com um dos tratamentos que a gente fez e sem tratamento. Olha a diferença, sem tratamento, sinal eletroquímico, e com tratamento. Quando a gente vê esses picos, quer dizer que você começa a ter uma melhora da resolução para eletroquímica e você começa a trabalhar de maneira mais efetiva, você vai ter uma seletividade, uma sensibilidade melhor. Falando em sensibilidade, para quem gosta de química analítica, inclinação de curva analítica mesmo, tá? Não é sensibilidade de medicina, que é a detecção ou não de algo. E aqui a gente mostra também vários tratamentos, com NaOH, com DMF, fazendo os dois juntos, fazendo só eletroquímico, e aí quem quiser pode dar uma olhada nesse trabalho aqui, que foi capa da Analyst de 2020, a gente debruçou bastante nessa história do tratamento. Tem outro trabalho do professor Juliano, que além de fazer o tratamento, se pode inserir alguns materiais no meio desse PLA com grafeno ou qualquer polímero que tenha um material condutor, pode colocar junto, fazer um mix, depois fazer a extrusão deste material, e você pode ter, por exemplo, aqui, no caso dele que ele fez com níquel, ferro, dá para fazer com qualquer outro material, né? Ouro, platina, paládio, dá para brincar bastante. O trabalho do Wilson, acho que o Wilson estava aí assistindo, do Wilson e do Vinícius, foi o trabalho de mestrado do Vinícius e da iniciação do mestrado do Vinícius, a iniciação do Wilson. A gente fez um tratamento produzindo óxido de grafeno reduzido,
na superfície desse eletrodo de grafeno. Então, a gente faz todo um tratamento químico nessa superfície de eletrodo. Então, colocou submetido aqui, mas já virou o artigo, já devia ter colocado aqui, já tem o artigo publicado, que foi publicado ano passado. A gente faz vários tratamentos aqui, a gente pega esse sensor, a gente monta uma celinha eletroquímica com 3 eletrodos, está aqui os 3 eletrodos, o trabalho contra referência, todos de grafeno, e a gente faz um tratamento desse eletrodo. Você faz um tratamento com os eletrodos e aí você tem uma melhora dessa superfície produzindo óxido de grafeno reduzido a partir da oxidação desse grafeno e depois redução com borohidreto de sódio. Aí tem toda a caracterização, a gente fez aplicação para a serotonina e fez um biosensor para catecol e vê que tem a melhora do sinal eletroquímico. Então a gente faz um sensor e um biosensor. Ah, mas não é para doença. Não é para doença, mas tem um caráter ambiental forte e nesse caso aqui tem um biomarcador que também tem um apelo clínico, né? Para quem gosta também de, agora vou entrar na fase final, que muita gente fala, mas Bruno, você também vai falando um pouco da Covid, vamos falar um pouco da doença Covid, que a gente aprovou um projeto temático CAPS, ano passado, no emergencial, numa das chamadas emergenciais. A gente, a partir daquela chamada, a gente começou a se debruçar nas ideias e falou, o que eu posso fazer a partir dessa doença que devastou o mundo, modificou a nossa maneira de viver e de pensar. O que a gente pode fazer? Então, a gente começa a estudar e, a partir desses estudos, a gente viu que o SARS-CoV, né, promove a COVID, e a COVID ela vem de um vírus, né, do SARS-CoV. Então, a gente começou a se debruçar em cima disso, e tem uma revisão desse ano da Analytica Química Acta, foi capa de revista, inclusive, para um monte de vírus. A gente aborda a Covid na última parte desses vírus, se fala de dengue, malária e vários outros vírus aqui dentro. Quem tiver interesse também fica como dica de leitura. Então, o que é o coronavírus? Todo mundo está cansado de ouvir, mas vamos falar mais um pouquinho, né? Ele pertence, então, da família grande de vírus que causam infecções respiratórias, a síndrome respiratória do Oriente Médio e a síndrome respiratória de Buda grave. São essas duas doenças que o coronavírus, o SARS-CoV-2, promove. E é a COVID, tá? A gente vê a pessoa está com o COVID, não, está com a COVID, tá? Que é a doença, tá? Isso aí é correto para se falar. E foi descoberto recentemente, nós estamos com 2 anos de pandemia, né? Então, falando um pouco do vírus, o vírus ele tem o genoma, que dá para a gente fazer, então, sensor de DNA com ele a partir do RNA. Você pode fazer hibridização. Você tem as proteínas spike, que é a mais conhecida para fazer detecção, e também, inclusive, quando a pessoa toma a vacina, ela tem uma produção para reconhecimento dessa proteína spike para ter um sistema imunológico poder atacar esse vírus. Temos a proteína envelope, proteína membrana e a proteína N, que está no núcleo capsídeo, que é a proteína que fica dentro do núcleo. A gente tem esses biomarcadores diretos e também temos indiretos, como a creatinina, a interleucina. Então, a gente pode trabalhar com a COVID fazendo detecções a partir de toda essa galerinha aqui. Então, eu posso fazer um biosensor para spike, para envelope, para membrana, para núcleo capsídeo. Cada um tem uma especificidade, uma característica que vai mudar na sua amostra e no seu sensor. Também pode fazer detecções de creatinina, interleucina. Ah, mas a creatinina é para um monte de doença. Sim, mas o legal de quando você trabalha com biomarcadores, que são marcadores que têm um determinado organismo ou determinado doença, você pode fazer mais de um, para você ter uma contraprova e uma certeza se a pessoa tem ou não tem aquela predisposição ou aquela doença, tá bom? Então, esse aqui foi o projeto que a gente aprovou, eu mais 3 professores, 2 do FPR e um da UFSCar Lagoa dos Sinos. Aqui são todos amigos de longa data, que a gente tem feito trabalhos já faz muito tempo, e a gente se juntou e falou, vamos escrever um projeto e tentar, não custa, né? Aí a gente foi agraciado. Não esperávamos, foi muito bom para nós, mas a gente tomou um susto quando aprovou. Por isso que eu estava no começo do bate-papo aqui falando, a gente não estava gravando, mas sou um grande incentivador de tomar muitos nãos. Se olhar minha Carlos Chagas e meu site FAPESP, você vai ver que tem lá muitos nãos para poucos sims. Então, eu tive projetos aqui, 2, 3 projetos da FAPESP, eu pedi com auxílio Covid, fui negado, só tive um, CNPq negado, em mais de uma chamada, CAPS negado em outras chamadas, então a gente vai tentando para ter um sim de vez em quando. Então, o teste padrão da Covid é o RT, o PCR, que alguns já devem ter feito aqui, eu ainda não fiz, mas que entra com aquele bastãozinho, com aquele cotonete, vai lá atrás,
Vai na nasofaringe, retira a amostra. Então, tem o que o PCR faz? Ele amplifica, né, o DNA que vai ter naquela amostra. Então, a pessoa vai ter ou não, se ela tiver a doença, vai mostrar que sim. Né? Se houver um material genético do SARS-CoV na amostra, sondas específicos, porque vai ter dentro nesse equipamento, ele vai fazer aquela hibridização que eu falei lá no começo, igual aquele sensor de DNA. Faz aquela hibridização, fala, nossa, você pega em vários pontos, não pega um só, né? No meu sensor é uma só. Eu poderia pegar várias daquelas sequências, por exemplo, do câncer de mama, e fazer um conjunto de sensores. E isso mostra ainda mais a seletividade para uma doença. É isso que esse equipamento faz, com o equipamento standard. Então, e aí a pessoa vai estar com suspeita, ela vai e confirma o caso. Coleta ela é feita a partir do 3º dia. Vou mostrar um gráfico do porquê que acontece isso, mas muitos de vocês já devem ter visto. A sorologia, diferente do RT-PCR, ela é resposta imunológica. Então, para a resposta imunológica, o sistema vai começar a produzir o IgM e o IgG a partir de 10 dias. Então, o interessante quando tem era você fazer testes que mostrem algo do vírus já no 1º, 2º, 3º dia, que é no caso da dengue. No caso da dengue, eu falo que já tem trabalho publicado, em 3 dias, 4 dias, a pessoa começa a ter um pico de proteína NS1. Então, nesse caso, quando a gente começa, tem os sintomas do vírus, é interessante fazer um teste, a gente poder desenvolver algo parecido com PCR ou algo muito específico do vírus, para detectar algo do vírus, não só da sorologia. A sorologia, a gente já faz uma detecção do anticorpo, né? Vai detectar o do IgM ou IgG do anticorpo. Então, ele tem um grande problema, mas é interessante, não é assim, ruim, você está longe, você pode fazer um teste colorimétrico para isso. Você está sem grana para fazer, a cidade não tem. Então, o teste colorimétrico ele tem uma certa deficiência, vou falar um pouquinho no final da apresentação, mas você tem aí 80% de acerto. Não é perfeito, mas é algo já de se pensar e se ter e se comprar também, caso seja necessário. Esse gráfico aqui que eu falei que eu queria mostrar, a pessoa, quando ela tem contato com o vírus, começa a produzir o vírus dentro do corpo, né? Então você pode ter a produção daqueles biomarcadores que eu falei lá no comecinho da COVID. Então pode fazer detecção porque aumenta a produção de proteína spike. Por quê? Porque começa a ter um aumento da concentração de vírus dentro do corpo. Aí, se você quiser fazer a sorologia, quando entrar, primeiro a gente consegue produzir ao contato com o vírus o IgM e depois o IgG. Então, depois de 10 dias, a gente começa a ter a produção de um ou de outro, né? Então, o IgM é o de combate e esse aqui é o de o IgM é o de reconhecimento e o IgG é o de combate. E aí a pessoa tem o IgM e o IgG, quando ela tem o IgG, a pessoa já está começando a ser imune àquela doença. Isso não quer dizer que não precise tomar vacina, tá, gente? A produção aqui ela é muito baixa. Então, por isso que a pessoa tem que ter vacina para ensinar o sistema imunológico a fazer essa luta contra o vírus, e por isso que é sempre importante ter a vacinação. Então, vou mostrar os nossos trabalhos do grupo. Primeiro trabalho, eu vou mostrar, então, a gente pega aquela sacada, pega aquele sensor flexível de platina, que é a proposta inicial do projeto, faz a modificação dele com o anti-spike, que eu faço, então, antes da espícula do vírus e faço contato, então, com a proteína spike do vírus. Então, trabalho de doutorado do Rodrigo e de pós-doutorado do Paulo, que são 2 bolsistas desse projeto, e tem os outros colegas eu, a Cristiane, Juliano e eu liderando o grupo, né? Então, a gente fez medidas também na mesma sacada lá do começo, a gente começa a colocar coloca o antígeno, coloca o anticorpo, quando coloca o anticorpo e faz essa monocamada na superfície do eletrodo, eu vou ter uma queda de sinal voltamétrico, e aí eu faço uma ligação com o antígeno, que no caso aqui o antígeno é a proteína S, quando faz esse contato com a proteína S, uma queda de sinal maior ainda, você pode ver que diminui, mais ainda comparado ao sinal anterior, e aí eu falo, cidadão ou cidadã, ela está com a COVID porque ela está produzindo proteína spike, porque tem o vírus ali, e o vírus está se replicando já no corpo do paciente e da paciente. Pode ser feito isso por técnica de voltametria, ou pode também ser feito por técnica de impedância eletroquímica, na mesma sacada dos trabalhos anteriores. Então, aqui é o aumento de resistência quando tem formação do complexo antígeno-anticorpo, anti-S, proteína S. Segunda sacada, a gente já fez também para vírus, a gente não fez especificamente para o vírus da COVID, que causa COVID,
o coronavírus. Já temos trabalhos em andamento para isso, mas aqui eu já tenho trabalho publicado para Hantavírus. A gente usou o Hantavírus como padrão, como ainda não tinha chegado ainda nossos materiais, porque a CAPES liberou, foi agosto mais ou menos, as bolsas, algumas bolsas, não todas, e foi liberando a verba, conforme foi passando, foi liberada mesmo em novembro. Aí você tem que ir atrás de fornecedores para fazer a sequência de DNA, por exemplo, já temos brasileiros que fazem isso, tem alguns que já têm produção de proteína S no Brasil também, mas no começo da pandemia não tinha que importar isso da China, então a gente faz isso. A China é um ótimo fornecedor, a Índia é um outro ótimo fornecedor para esses materiais, a gente tem pouca produção no Brasil ainda, mas deveria. A gente usou então um sensor impresso, só o eletrodo de trabalho, sisteminha de 3 eletrodos, não é um sensor flexível de 3 eletrodos, não é um sisteminha de eletrodo descartável de 3 eletrodos, seria só um eletrodo de trabalho que poderia ser descartável. A gente usou aqui Carbon Black, um Carbon Black com PLA, que é um polímero ácido polilático, que vai estar junto, faz esse eletrodo, faz mobilização daqui da anti, no caso aqui é da nucleoproteína, do Hantavírus, e faz o contato da anti-N aqui, dessa proteína. O Hantavírus é um vírus que promove tem alguns sintomas parecidos com o coronavírus, quando a pessoa tem contato com o coronavírus. Não são todos, mas ela é um pouco menos grave, mas também é uma doença que merece atenção. Em alguns casos, em alguns países, ela é tida como doença negligenciável. Então, é algo que tem que se tomar cuidado, e ela vem do rato, por isso que eu coloquei um ratinho aqui. Então, eu poderia usar essa sacada de novo, de colocar aí a proteína, vai ter queda de sinal aqui, aumento aqui. Voltametria, impedância eletroquímica. E eu poderia fazer essa aplicação desse sensor para coronavírus? Sim, muito provavelmente. Então, por isso que eu coloco aqui, já é uma segunda estratégia. Mas aí a gente quando trabalha com sensor, gente, eu gosto muito da área de materiais. Então, a gente faz todas aquelas caracterizações. Faz microscopia, faz, quando pode, fazer análise térmica, faz infravermelho, faz Raman. A gente sempre trabalha, então, a gente trabalha um pouco na zona não é só química analítica, tá? Eu não falei nos trabalhos anteriores, mas a gente tem pode ser que vocês viram em vários momentos aí caracterizações. Então a gente mostra como fica o material, como é essa estrutura desse material, como a gente sintetiza. Eu trabalho muito com síntese de nanomateriais, trabalho com síntese de materiais, mas sempre pensando em materiais condutores, porque minha viés é um viés eletroquímico, né? Mas eu sempre trabalho com essa parte de síntese e caracterização, também é muito forte no nosso grupo de pesquisa. Então, quem tem essa vontade de trabalhar, com sistemas eletroquímicos futuramente, pensa que também é uma boa abertura para você trabalhar com química de materiais, e a gente tem isso, química de materiais é muito, muito aberto. Então, uma última característica, esse trabalho aqui ainda não foi publicado, esse aqui já foi publicado, e esse aqui ainda não foi publicado, que a gente está também com o paper pronto, o manuscrito pronto, mas estamos em vias de submissão. O que a gente fez? De produzir aqui, usando tinta comercial, tá? Não é a tinta igual produzida no nosso laboratório, então ela tem um custinho um pouco mais elevado. A gente fez a modificação dessa superfície com nanopartículas de ouro e faz a mobilização aí da proteína S também. Então, a gente faz mobilização do anticorpo anti-S, da anti-spike, e faz detecção da proteína S igual nos trabalhos anteriores, tá? Então, só para mostrar, a gente tem uma folha de PET, esse PET é um PET comprado também, então por isso que eu falei que tem um custo um pouquinho maior. Coloca uma máscara de poliéster, passa tinta, faz uma cura. Nosso laboratório não precisa de cura, essa tinta ela precisa de cura de 90 graus. Tem um sisteminha, faz mobilização aqui com uma fita isolante para deixar só os eletrodos expostos, só a parte que me interessa, faz eletrodeposição de nanopartícula de ouro e faz mobilização em cima da nanopartícula de ouro da proteína, do anticorpo anti-spike para detectar a proteína spike. Então, a gente fez vários estudos nesse trabalho, faz estudos com o tamanho da nanopartícula de ouro, e ela influencia na resposta eletroquímica. Tempo de deposição, então, influencia no tamanho da nanopartícula. E aqui é um teste positivo negativo, que a gente não fez nos outros trabalhos, para mostrar. Aqui, mostrando que quando a gente faz um contato com BSA e aqui com a proteína S, mostrando que a gente, com a proteína S, tem a ligação, a gente tem luminescência, né, que a gente coloca.
faz um preparo com a proteína S com uma molécula luminescente, faz o teste e mostra por microscopia e a gente consegue visualizar essas proteínas que está vendo com o verdinho aqui, tudo que é verde está mostrando que a proteína ela se ligou ao anticorpo, então tem relação complexa antígeno-anticorpo. Então a gente tem uma verificação que é muito seletivo, tá? Quem quiser estudar um pouco mais sobre kits de COVID, detecção de COVID, apesar de muitas críticas, o site da Anvisa é muito bacana para isso, tá? Então, quem quiser, entre no site da Anvisa para ver, ele explica bonitinho. Eu tirei várias informações aqui das medidas dos comerciais para kit COVID, para detecção da COVID, no site da Anvisa, tá? Então, aí eu tenho algumas dicas aqui, produção de IgG e IgM eu já expliquei, mas quem quiser fazer, para fazer teste colorimétrico futuramente é algo que eu acho que é interessante, mas aí foi o que eu falei, para COVID, às vezes demora um pouco mais, porque você precisa de 10 dias, né, para poder fazer essa medida, mas para algumas outras doenças não é necessário tudo isso. Então, o teste colorimétrico, o tal do lateral flow também, que você pode ouvir, o fluxo lateral, você vai ver falar, você tem um bioconjugado, você vai gotejar essa amostra, tem uma formação da amostra, ele se liga ao bioconjugado, depois você tem uma região de visualização e depois você tem geralmente um controle aqui com algum outro proteína que tem na amostra, para a pessoa ter, ou realmente ter, tem que ter a medida do que você quer, o sinal positivo, mais o sinal da contraprova, que é sinal de controle, tá? O teste ele é indicativo, demora muitos dias, né? Isso não é interessante comparado ao PCR, mas é uma ideia de teste rápido, é algo que eu boto no final aqui para falar, existe potencial. Vejo muita gente na literatura batendo, mas tem muita coisa positiva nessa história de teste colorimétrico. Não é a minha zona de conforto, não é o que eu trabalho, mas eu acho que tem que mostrar aqui que existe, uma linha que se pode crescer muito futuramente. Quem quiser investir, produzir uma startup, algo assim, é interessante gastar tempo com isso, tá? Como conclusão, então, é possível preparar sensores descartáveis, um baixo custo. Temos várias formas de detectar COVID. Tem demanda para desenvolvimento de baixo custo para várias doenças nos próximos anos, isso é muito interessante. E assim, a gente está apanhando bastante em vários lados, mas em outros a gente tem ganhado atenção das pessoas. Onde estão os cientistas? O que os cientistas estão fazendo? Precisamos dos cientistas, e isso foi muito por causa da pandemia, e a gente precisa aproveitar isso e continuar na mídia, fazendo divulgação de trabalho, tentando mostrar que nós estamos fazendo na academia, para mostrar que isso não é só paper, e o paper também é importante quando fizer só paper, porque a formação de recursos humanos ela é super importante. Então, se a pessoa faz um trabalho só teórico, ela tem que divulgar também. Se ela faz um trabalho aplicado, ela tem que divulgar também, porque a ciência ela é base e ela forma cidadãos e ela é extremamente necessária para o desenvolvimento de uma nação, para produção de bens de consumo e não só produção de agro. Produção de agro é importante, mas nós precisamos também que a nossa nação produza bens de consumo com maior valor agregado. Aqui alguns colegas, né, do laboratório, o grupo já está maior, aqui inclusive não coloquei o nome de todos, mas nós temos aí cerca de 17 alunos, 18 alunos de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, que alguns companheiros que me ajudam nos trabalhos. Pessoal, eu tenho de diversos cantos do Brasil, sem eles a gente não faz absolutamente nada, tá? Então, gostaria de agradecer ao UFSCar por ser minha instituição onde trabalho, o Centro de Ciências Agrárias onde eu estou lotado, o Departamento de Ciência da Natureza, Matemática e Educação, as 2 pós-graduações que eu estou credenciado, e a CAPES, FAPESP, CNPq, que hoje nós temos projetos dessas 3 agências rodando no laboratório, e sem isso a gente não consegue ter dinheiro para poder desenvolver os trabalhos. Tá bom, gente? Então abro para perguntas. Agradeço mais uma vez o pessoal do FMS para o bate-papo aqui. Vocês são pessoas muito bacanas. Eu conheço alguns aqui de rede social e outros eu espero conhecer pessoalmente, né? Futuramente. Tá bom, pessoal? Passo a palavra então para os colegas para a gente começar o bate-papo.